Olá pessoal, bora confeitar um bolo comigo? Bom, pediram para eu fazer esse bolo para uma amiga minha, né? Se reunindo para fazer um aniversário surpresa. Lembrando que eu não sou confeiteira profissional, eu apenas faço para mim começar a pegar a prática. Aí eu estava colocando o bolo na bandeja, né? Eu sempre firmo meus bolos na bandeja com leite condensado ou o próprio glacê. Aí eu tava aí desenformando ele já estava todo recheadozinho, né? Tive que dar uma sacolejadazinha nele, porque senão ele não ia sair, o bolo não ia soltar, né? E precisei até da ajuda, e ele ficou assim, uma perfeição divina. Até assim já dava para comer, só jogar alguma coisa assim em cima e tava perfeito, né? Então eu comecei a colocar o glacê para poder modelar ele, né? Para na hora de colocar, ó, decorar ele ficar mais fácil de modelar ele, não ficar torto. Tive muito trabalho com esse bolo e tem que ter muita paciência, com a cor que eu não tenho, mas eu manter a fé, né? E deu tudo certo. O mais difícil para mim não é nem esse movimento que eu faço com a espátula ao redor. O mais difícil para mim é em cima, porque eu não sei ainda como é que modelei ele em cima, né? Como é que faz, mas eu vou aprender. Foi assim que ele ficou depois que eu coloquei o glacê rosa, né? Porque era rosa, não tinha topo, mas a gente improvisou um topo, né? E no final ficou super maravilhoso. Aqui eu já tava deixando ele no ponto, né? Tava modelando ele. E vida de confeiteiro não é fácil. Tem muita dor de cabeça, dá muito trabalho. Para quem já sabe é muito fácil, mas para quem não sabe é difícil. E como eu tô aprendendo agora, para mim é muito difícil, né? Mas nada que uma boa prática, nada que se colocar para fazer, a gente não consiga fazer. E isso não é o meu primeiro bolo, acho que já é o quinto bolo, quarto bolo confeitado que eu já faço. Sem contar que eu faço outro tipo de bolo, né? Com outros tipos de confeito e outro bolo caseiro mesmo, natural, para comer. Além de doces, pães, enfim, muitas variedades. Que é uma coisa que eu amo é cozinhar. E tem algumas coisas que são legal, outras não, né? Tipo, uma vez me botei para fazer coxinha, não consegui. Me botei para fazer bomba, não consegui. A única coisa que eu aprendi a fazer foi enroladinho de salsicha. O único que eu aprendi. Mas nada que se colocar para fazer a gente não aprenda. E aí eu tava, né, no final, onde eu me estressei, bem aí em cima, que é onde o mais difícil para me fazer, que é a modelagem de cima. E até porque eu também não tenho meus preparativos adequados. Eu tava aí manuseando com a colher, com coisa de cortar bolo, enfim. E aí foi bem difícil. A gente tava em cima, esculhambava embaixo. A gente tava embaixo, esculhambava em cima. Mas nada que uma boa calmaria, uma boa respirada não deu certo. Deu tudo certo. Aí aqui eu já tava deixando ele quase num pontinho já. E antes de me perguntarem, o sabor do bolo era tradicional com um recheio de beijinho. E foi assim que ele ficou depois de feito, né? E a perfeição divina agora. E é isso, tchauzinho.